A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, sejam bem-vindos ao quarto vídeo do canal. Já deixa seu like, curte, comenta, compartilha. Se estiver vendo um corte do vídeo, deixa o seu gostei também, tá bom? No vídeo passado nós falamos a respeito do caminho, aberto por Jesus, que deixou para que todo aquele que nele crê seja salvo. Se você nunca ouviu falar de Deus, de Jesus e de seu amor por nós, eu tentarei resumir ao máximo toda a história. O Pai, com toda a sua perfeição, criou céu e terra, e criou também o homem para nela habitar. O diabo, com toda a sua inveja, corrompeu o homem, a princípio por Eva e em sequência Adão. Todos, por sua desobediência, receberam suas punições, cada um por sua proporção. Mas Deus, com sua misericórdia, também deixou uma promessa. Pois assim como a princípio o mal entrou no mundo pela mulher, também dela viria a salvação. A promessa está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15, em que o fruto da mulher pisaria na cabeça da serpente, o diabo, e este fruto é Jesus, o Filho de Deus. Jesus nasce de uma virgem, cresce e cumpre o seu ministério. Então ele é crucificado na cruz e morto. Então ressuscita ao terceiro dia, vencendo a morte, pagando por todos os pecados que nele creem. Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Jesus, o Filho de Deus, também deixou uma promessa, que aos que nele crê, que subiria aos céus para preparar uma nova morada, a Jerusalém, para nós. Um lugar onde não existe morte nem pecado, falamos disso nos vídeos passados. Ele nos deixou o seu Espírito para nos guiar até aqui na Terra. E é dele que eu quero falar nesse vídeo e nos próximos vídeos também. E também a promessa de voltar para nos buscar, assim que tudo estiver pronto. Mas para que tudo isso ocorra é necessário um tempo necessário nosso aqui na Terra, tempo de purificação. Também nos deu missões para cumprir. Uma delas está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Bom, ao final do vídeo passado, eu deixei com vocês a tarefa de falar com Deus por meio de uma oração sincera. Então, se é a sua primeira vez aqui, temos outros 3 ótimos vídeos para assistir e entender o contexto desse vídeo. Vamos ler João, capítulo 14, versículo 16 ao 26. Se você não pegou sua Bíblia ainda, tá na hora de pegar, dá uma pausa no vídeo, tá bom? Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vos o conhecereis, porque habita convosco e está em vós. Não vos deixei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes: Senhor, de onde vem que te hás de manifestar a nós, e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Vamos ler também 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17.
que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Então está claro que a partir do momento em que você aceitou a Cristo, você se tornou nova criatura. Significa que todos os seus pecados, tudo que o mal tinha para lhe acusar, foi pago com o sangue santo de Jesus, derramado na cruz. Como já dito, Ele é e sempre foi o único caminho, verdade e luz, e ninguém veio ao Pai senão por Ele, Jesus. Ele foi o único intercessor, é o único intercessor, não foi São Marcos, São Gabriel, São disso, São daquilo, desde muito tempo. É feito imagens de deuses para aqueles que não querem seguir as leis de verdade. Esses dias eu vi um vídeo bem interessante onde uma pessoa dizia: se eu fosse o diabo, como eu faria? Resumidamente, ele dizia assim: eu começaria pelas crianças, as enchendo de telas para manter-se ocupadas. Atacaria aquela que gera vida, as afastando de seus parceiros. Pois assim fiz no Éden. Dividir é mais fácil para manipular. Bom, uma prova clara disso é o novo cenário político brasileiro, né, onde muitos estão divididos aí em lado A, lado B. Nas igrejas ele faz mais ou menos igual. Ele cria igrejas onde muitos se dividem e atacam umas a outras. Já não é mais interessante lutar para que o povo deixe de ir à igreja, pois muitos já servem a dois senhores, infelizmente. Eles vão à igreja nos domingos, mas durante a semana cultuam o diabo, bebendo, fumando, sujando seus lábios com palavras que não edificam, mentindo, agredindo seu parceiro ou sua parceira de vida, fisicamente ou por palavras. E o Pai não gosta que você sirva a dois senhores, Ele quer você para Ele. O hino da harpa 570, se puder ouça, trata muito bem esse assunto. Mas existe diferença entre atacar uma igreja e apresentar fatos para melhorias. Paulo ele enviou cartas de orientação e de correção às igrejas. E colocar outro intercessor ou falsos deuses à frente do único e verdadeiro Deus é uma afronta a tudo que Jesus fez por nós. Em Salmos, capítulo 115, versículos 5 a 8, diz assim: tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. A eles se tornem semelhantes os que os fazem, assim como todos os que neles confiam, todos neles creem. Muitos não gostam, né, que a gente trata desse assunto, mas esse assunto é necessário. Acontece muito no mundo hoje. A Cidade Santa não vai existir igreja A, igreja B, seremos um povo só. Então, de acordo com o que lemos em João capítulo 14, versículo 16 a 26, o Espírito Santo é nosso guia. Ele fala com a gente em nossos corações. Então, assim como nos convence do pecado, ele também pode responder a uma oração sua que você fizer agora. Então, pergunte a Deus sobre tudo que você já ouviu neste vídeo e Ele vai lhe mostrar o caminho a seguir a respeito de santos e todos os pecados que você vem cometendo. Eu vou contar a minha experiência com o Espírito Santo. Eu cresci dentro de uma igreja, mas não conhecia o Pai como eu conheço hoje. Mas eu agradeço a Deus e a minha mãe por insistir em me levar para a igreja. Eu passei por algumas igrejas evangélicas e católicas também, na adolescência, no início da fase adulta. E eu estava sempre olhando para as falhas da igreja. Eu não olhava para as minhas falhas. Eu tinha o ego bem alto. E
cheguei a pensar que eu não precisava viver mais dentro da igreja. Eu achava que eu podia viver com Deus sem igreja. Até que eu me vi na lama. Eu me vi numa situação de pecado, enojado de mim mesmo, e de repente me vi sozinho, sem lar, sem família, longe do meu filho. Então eu lembrei daquele que nos dá a vida. E numa madrugada eu pedi a Deus perdão, pedi que Ele me restaurasse, que Ele voltasse que eu pudesse voltar a sorrir e me enviasse uma mulher que fosse dele. E Ele me trouxe a vida. Eu passei então, eu conheci a minha esposa, que na época era afastada da igreja. Fui passando por um processo de cura, aos cuidados do Espírito Santo. E após muito tempo, o meu sogro insistia, eu decidi ir na igreja naquele dia o Espírito Santo falou muito comigo. Ele não falou só no meu coração, mas ele usou cada irmão que subia no púlpito, no altar. E então eu tive uma experiência nova, que já não era mais ouvir falar de Deus, falar de experiências com Deus, mas de presenciar em voz audível. Eu falava com o Espírito Santo sem movimentar os lábios. E ele falava por meio daquele que tinha o microfone em mãos. Imagina você não mover seus lábios e ao que você perguntar, você responde lá em cima. Essa experiência, que olha, que um dia você possa ter essa experiência, se você ainda não teve. Busque a Deus se você passa por uma dificuldade, se você não se entregou a Deus ainda, busque se entregar, ainda é tempo. Ele ainda não veio, mas ele está breve, ele vem. Hoje o Espírito Santo é meu amigo. Não dá para sair sem ele, não dá para ir pro trabalho sem ele, não dá para ir para a igreja, principalmente a igreja sem ele, não dá para sair de casa sem ele, não dá para ficar em casa sem ele. O Espírito Santo também não pode ser magoado. Então, se você sentir de não ir em algum lugar, não vá, porque ele não gosta. Eu queria falar muito mais nesse vídeo, mas o vídeo está longo. Espero que esse vídeo possa te ajudar. No próximo vídeo eu ainda quero falar do Espírito Santo, como ele se relacionar com ele e os frutos do Espírito Santo. Deus abençoe. Amém.